promessa era uma terra. Não é qualquer terra, não é cor fraca, né? É uma terra que mana leite e mel. Então, Deus, ele mandou, né, Moisés, tá ali enviando espias, líderes do povo de Israel, para estar espiando, para estar avaliando aquela terra e para estar vendo, né, os atributos, as características daquela terra para conquistar, né? Então, assim, era só um exame, mas o objetivo mesmo era conquistar aquela terra. O babado aqui é Moisés, ele manda 12, né? Lá se vai uma galera. 12 homens seguiram lá, foram para a terra. Só que 10, eles voltam assim com um relatório meio pesado. Essa terra aí é até boa, né? Aqui que a gente leu. Mana leite e mel, verdade. Mas... E aí eles começaram a falar, né? Que aquela terra tinha gigantes, que tinha muros muito altos. Os desafios da conquista. Mas tinha 2 casca de bala, chamado Josué e Caleb, que é sobre eles essa palavra, que eles disseram assim: olha, é uma terra boa, Deus vai nos abençoar e nós vamos conquistar. E foram eles os responsáveis, de fato, pela conquista. Deus realmente entregou isso na mão deles. Algumas coisas a gente vai aprender aqui com esse texto. E a primeira delas, que eu queria que você guardasse no seu coração, para realmente guardar. Abre o bloco de notas e guarda. Que é, né? Deus, ele ama nos mostrar o nosso futuro. Um fato sobre Deus. Não sei nada sobre Deus. Você vai saber alguma coisa hoje, né? Deus ama nos mostrar o nosso futuro. Deus ama nos mostrar o nosso destino. Assim, é o prazer do coração dele. Ah, Rebeca, mas como é que eu não sei nada do meu futuro? Como é que eu não sei nada do meu destino? Talvez você não está percebendo. Ou talvez você não está realmente conectado com o coração de Deus. Porque o meu Deus é um Deus que ama apontar futuros. Ele é um Deus que ama mostrar destinos. Amém? E como que Deus mostra o destino? Né? Às vezes a gente crente, né? Pelo menos eu nasci num lar cristão. E eu sempre vi essas coisas de palavra profética, né? A irmã do coque tendo uma revelação. Eis que eu te digo, você vai pra não sei aonde. Você vai casar com não sei quem, essas coisas, né? E aí, assim, tudo bem, Deus pode falar dessa forma, mas hoje eu entendo que Deus fala de muitas formas, nos apontando para o nosso destino. Uma delas é a intuição profética dentro de nós. Algo dentro de nós que nos diz sobre o nosso futuro. E aí você pode até pensar assim, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Isso aqui nada a ver. Assim, eu saí do Brasil. Mas desde pequeno que eu tenho esse desejo no meu coração. Talvez foi Deus que colocou isso dentro de você. Isso é uma intuição profética, isso é uma intuição divina de Deus. Às vezes, Deus nos aponta o nosso futuro, olhando, nos fazendo olhar para alguém e dizer assim, cara, eu me vejo fazendo aquilo que aquela pessoa está fazendo. Né? Talvez você está até me vendo aqui com esse microfone na mão e você está dizendo assim, eu me vejo fazendo o que essa menina está fazendo. Ou então assim, você vê a pastora, o pastor cuidando de pessoas e você diz assim, isso tem tudo a ver comigo? De alguma forma, eu sinto que eu nasci para fazer isso, eu sinto que isso tem a ver comigo, eu me vejo fazendo isso. Apesar de você ser jovem, apesar de você, de alguma maneira, ser tímido ou não, de alguma forma você se vê fazendo alguma coisa que alguém está fazendo, né? Ou então assim, você olha para um cara muito bem-sucedido, empresário, um homem de negócio, e você, cara, isso queima no meu coração, né? Isso é Deus te apontando o teu futuro, né? Você não precisa receber um revelamento. Você precisa estar atento às intuições que Deus coloca dentro de você. Outra coisa que é Deus mostrando seu futuro. Você faz muito bem uma coisa. Mas sim, você se garante. Ninguém te ensinou, você não fez curso, né? Você não... E aí, de repente, você sabe fazer melhor do que quem fez curso. E aí, assim, o que é isso? Se não Deus apontando para você que aquilo tem a ver com o destino profético que Ele tem para a sua vida, né? Então, a gente tem que parar de achar que o nosso futuro, ele só vai vir com uma profecia, né? Assim, pode ser, amém? Pode ser, mas assim, de alguma forma, Deus, Ele está o tempo todo nos mostrando o nosso futuro. Porque Ele tem prazer
de nos mostrar o nosso futuro. Esse é Deus. Amém? E a gente precisa apenas enxergar o futuro que Deus tem para nós. Certo. Deus é comprometido com o nosso futuro. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Talvez você está aqui e de alguma forma você pensa assim: tá, beleza, Deus tem um futuro para mim. Mas, será? De alguma maneira você não acredita tanto nessa ideia. De alguma maneira é difícil para você visualizar lá na frente. Né? Assim, de alguma maneira é difícil para você se imaginar casando e sendo feliz, porque você nunca teve esse referencial. De alguma maneira talvez seja difícil para você olhar, né, para o futuro e ver uma prosperidade financeira, porque você nunca teve esse referencial na sua vida. De alguma maneira é difícil olhar para o futuro, porque você não tem referências do hoje. Mas a palavra que Deus me entregou, eu não tenho dúvidas, que é para esse tempo, que é para hoje, que é para essa igreja aqui. Eu tenho um bom futuro para você. Que você pode começar a gerar padrões na sua mente, porque eu vou fazer. Eu tenho um futuro para você. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, pasmem, Ele está dizendo para você: comece a visualizar o futuro que eu tenho para você, porque eu tenho um futuro para você. Você não é qualquer um, você não vai dar errado. Os planos que eu tenho para você são bons. A Bíblia diz que são planos de fazê-lo prosperar, porque Deus é Pai, né? Deus não vai te castigar lá na frente. Você não vai repetir padrões antigos dos seus familiares, porque o plano que Ele tem para você é um plano de prosperidade emocional, física, espiritual, em todas as áreas. Amém? Então nós temos que começar a acreditar no futuro de Deus. E é isso que Deus diz sobre nós. Agora, uma coisa é fato, né? Deus tem um futuro de paz. Uma coisa eu queria trazer aqui. Algumas coisas nosso hoje, assim, de alguma forma nós não sentimos paz nelas, porque elas não combinam com o futuro de Deus. Mas eu creio que nessa noite não vai sobrar nada na sua vida que te tire do futuro de Deus, que te tire do destino de Deus. Essa palavra, o tema dessa palavra, esqueci de falar, é chegando inteiro no meu destino. E hoje eu declaro que não vai chegar nada em pedaços. Você vai chegar inteiro no seu destino e você vai chegar, porque Deus tem um destino para você, amém? Gente, mas assim, foi bom, né? Está isso. Deus tem um futuro para mim. Aleluia, glória a Deus. Mas tem um detalhe, tem um babado nisso tudo. Não é porque Deus tem um futuro para você, para mim, que a gente automaticamente vai nascer nele. Assim, amanheceu amanhã, sábado, já estou no futuro profético que Deus tem para mim. Não é bem assim, né? O nosso Deus é um Deus de princípios. E a grande verdade aqui desse texto é que 10 foram ver o futuro. 10 não, 12, sorry. 12 foram ver o futuro. 10 não entraram. 2 entraram. E aí eu fiquei me perguntando, qual é a diferença de uma pessoa que ela vai ver o futuro, Deus mostra, mas ela não acessa? E o que tem de diferente numa pessoa que ela vê e ela entra? Ela vê a terra e ela acessa a terra. E é isso que nós vamos entender hoje aqui. Qual era o diferencial desse cidadão chamado Josué e desse cidadão chamado Caleb? Porque eles viram o futuro e eles acessaram. E às vezes a gente pensa assim, não, é só ver e crer. Né, assim, mais ou menos, também. Mas é ver, crer e acessar os princípios que te colocam lá. E eles acessaram. E é muito massa o que Deus foi me mostrando aqui na palavra dele. Né? Peraí que eu passei aqui. Um minutinho. E a primeira coisa, gente, o primeiro diferencial de Josué e Caleb, né, é que eles eram inteiros. Vou fazer um negócio que eu sempre quis fazer. Repete comigo. Inteiros. Inteiros. Eles eram inteiros. A palavra inteiro significa completo, total, né? O sentido da palavra no original significa aquilo que não é quebrado e aquilo que não é tocado. Ou seja,
original. Eles eram inteiros. E eles eram inteiros por quê? Porque eles respeitavam princípios espirituais, psicológicos e físicos. Eles eram completos. Eles tinham esse coração assim de respeitar princípios. Eles eram completos, eles eram inteiros. E eu creio muito que Deus quer que nós acessemos a plenitude em todas as áreas da nossa vida. E o primeiro princípio que a gente vai aprender aqui a respeito de Josué e Caleb, eu vou começar pela minha expertise, né? Sou psicóloga, então eu vou falar de flexibilidade emocional e psicológica. Esses caras aqui, se eles estivessem vivos hoje, assim, eu não vou dizer coach, né? Mas eu vou dizer que eles eram palestrantes de inteligência emocional. Ou então psicólogos, né? Porque flexibilidade emocional é o que eles têm. A gente vai colocar lá em Números 13. Quem não quiser colocar, eu leio aqui, tá? Números 13, versículo 26 vai dizer assim: E caminharam e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul. E os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse é Caleb. Ele tem flexibilidade emocional. Ele tem a capacidade de interromper um fluxo de negatividade, um fluxo de medo que começa a ser gerado. Caleb, ele tem um posicionamento contrário a uma atmosfera de medo e negatividade que começa a ser gerada no ambiente. Os caras começaram a dizer, né? Ó, lá é bom, mas assim, lá tem gigante, né? Tem um povo que mora pra banda de cá, um povo que mora pra banda de cá, eles são meio perigosos. Tipo assim, se fosse o nosso tempo, seria as facções, né? Seria as facções. Mas, no mesmo momento que ele sentiu aquela vibe negativa, aquela atmosfera de medo, aqueles pensamentos intrusivos começando a entrar, ele diz: cala a boca todo mundo. Stop. Né? Para aí. Ele interrompe aquele ciclo, aquele movimento de medo que estava sendo gerado naquele ambiente. E eu fiquei pensando o como isso tem a ver com saúde mental, né? Assim, a capacidade de nós interrompermos fluxo de pensamentos e ideias contrárias àquilo que Deus pensa sobre nós, ou aquilo que nós já sabemos sobre nós. Essa capacidade de barrar pensamentos, noções, mentiras do diabo que vem na nossa mente e que de alguma forma não tem nada a ver com o que nós somos, com o que nós carregamos, com o que Deus diz sobre nós. É como se fosse quase assim um intimato que Caleb faz aqui. Cala a boca. Peraí, né? A terra é boa, vai dar certo. Assim, ele começa a apontar para a direção de Deus. Ele começa a interromper aquele ambiente que já estava sendo gerado ali de medo, de caos, de sofrimento antecipado, sabe? E inteligência emocional é isso. É a gente olhar para o fluxo dos nossos pensamentos e a gente dizer: pera, eu não sou o que eu penso, né? Eu não sou as minhas ideias. Não é porque isso está passando pela minha cabeça que isso é verdade. Nós não somos o que nós pensamos. Nós podemos pensar, né? É como se fosse um rio, vai passando na correnteza ali os nossos pensamentos. Mas me identificar com eles é outra coisa. De alguma forma, é poderoso o que Caleb faz aqui, porque ele está dizendo assim: parou. A Bíblia diz literalmente que ele fez isso, que ele mandou o povo calar, que ele mandou aquela atmosfera cessar.
E hoje eu creio que o Senhor está nos dando capacidade para gerir os nossos pensamentos. Para a gente não entrar no fluxo deles. Porque você não é o que você pensa. Você é um ser pensante. Mas você não é o que você pensa. Você pode ter controle, domínio sobre o que você pensa. Não é porque está na sua cabeça que é verdade. Né? Assim, porque se fosse, talvez alguém aqui já estaria até preso. Né? Porque a gente pensa umas coisas meio tortas. Sim ou não? Ou tá todo mundo aqui já santo? Né? Ninguém nunca pensou em matar um cidadão? Assim, levemente. De alguma forma, nós já tivemos pensamentos muito pesados. Só que a gente não fez. Por quê? Porque tem um ser individual dentro de nós. Um espírito, uma individualidade, uma pessoalidade que diz assim, eu não sou o que eu penso. E hoje o Senhor está te capacitando para dizer assim, olha, eu posso até estar pensando isso, né? Eu posso até estar com esse pensamento negativo aqui, mas ele não vai me dominar. Né? Eu vou aprender a questionar esse pensamento. Por quê? Por quê? Por que que vai dar errado? Por que que isso vai acontecer justamente comigo, justamente hoje? Porque mesmo, né, eu declaro em nome de Jesus sobre cada mente aqui a capacidade de gerir os seus pensamentos, a capacidade de não se deixar dominar pelas suas ideias, a capacidade de não sofrer por aquilo que pensa, porque aquilo que pensa é só um passarinho que está voando sobre a sua cabeça. Mas se você é que decide se vai morar ou se não vai morar. Amém? Então, Caleb tinha isso. Ela tinha essa capacidade de interromper. Opa, aqui não, cala a boca aí. E eu declaro essa capacidade de você dizendo para sua mente, cala a boca. Né? Um dia você vai falar, pensando besteira, você vai dizer, cala a boca. Tá errado. Não é isso que Deus fala. E eu creio que Deus ele está nos dando essa capacidade hoje. De identificar pensamentos distorcidos e de dar um basta neles. Amém? Gente, uma outra característica aqui agora foi do nosso querido Caleb ainda, né? Lá em Números, capítulo 14, versículo 2, o texto vai dizer assim, eu vou ler aqui para vocês. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor essa terra? Começaram a murmurar, né? Para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Eles perguntaram. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Gente, o povo, ele começou a ficar intimidado. Porque, claro, né? Os 10 espias voltaram com um relatório muito negativo. E eles eram líderes. Líderes influenciam, né? Líderes podem influenciar tanto positivamente como negativamente. E aqueles líderes, a maioria deles influenciou negativamente. E o povo começou a murmurar. E eu contei aqui no texto que a gente leu. 3 vezes eles falaram do Egito, que era de onde eles tinham saído. E eu fiquei pensando que eles deram uma ênfase no passado. Mas alguém com inteligência emocional, flexibilidade emocional, ela rompe. Ela sabe romper com o passado. Em nenhum momento você vai ver nesse texto Josué e Caleb falando do Egito. Em nenhum momento você vai ver Josué ou Caleb com saudades do Egito. Em nenhum momento você vai olhar para esses dois e você vai ver eles se questionando sobre a possibilidade de voltar para o Egito. Porque eles romperam com o passado. É muita imaturidade emocional da nossa parte a gente está passando por um problema no hoje e a gente já lembrar do passado. Se você faz isso, se eu faço isso, a gente precisa amadurecer. Porque não é porque eu estou passando por um problema hoje que o meu passado é melhor. Na verdade, eu só estou passando por um problema hoje porque eu avancei tanto que eu tenho esse problema, né? Eu tenho esse perrengue chique. Eu tenho esse problema. De alguma forma, esse problema fala do meu crescimento, fala do meu avanço. Mas a gente é tão criancinha, às vezes, que a gente olha para o problema do hoje e a gente diz assim, naquela época era tão bom. Nem tinha esse problema, né? Naquela época eu tinha aquele fulano, aquela fulana,
Naquela época, nossa, que saudade daquela época, e nem era tão boa assim, né? E aqui eu anotei 3 perigos da gente olhar para o passado. Primeiro, generalismo, que eu acabei de falar. Ou a gente generaliza para o muito bom, ou a gente generaliza para o muito ruim. Gente, isso é um fato. Isso é um fato. Outro dia eu estava conduzindo uma roda de mulheres, né? Eu perguntei pra galera, assim, pras meninas. Botei uma cartolina no chão e perguntei: gente, vamos lá. Memórias positivas da sua infância. Aí a menina foi botando lá, né? Cuscuz, vó, brincar no balanço. Aí tinha uma queridíssima lá que disse assim: eu não tenho nenhuma. Aí eu, né, como uma boa psicóloga que sou, eu não ia acreditar nisso, né? Porque, assim, não tem nenhuma. Não tem nada. Isso é um generalismo, vocês concordam? E aí as meninas começaram a falar. Aí eu achei engraçado que teve uma hora que ela começou a falar de um rádio que tinha na cozinha da casa dela. Era tipo um rádio, uma televisão, algo assim, né? E ela começou a falar daquele rádio, ela começou a mostrar foto. Eu disse, mulher, não era tu que não tinha nada, né? Aí do nada ela começou a falar da avó dela. Aí eu disse, nossa, tua avó, maravilhosa, não tem nada. Por quê? Porque a gente tem essa tendência. Ou é muito ruim, ou é muito bom. Não, lá atrás foi bom, porque lá atrás, né, eu tinha o fulano, ele era maravilhoso pra mim. Ai, meu Deus, tudo que eu precisava, ele atendia. E vai ver, nem era tudo isso. Sua mente te sabotando, dizendo assim, olha pro passado, volta pro passado. E hoje eu declaro em nome de Jesus, você vai romper com todo o passado. Na sua mente. Você não, quando o pensamento vier do passado, querem te dar aquela saudadezinha, você vai olhar e você vai olhar para Deus e você vai dizer, Deus, o que o Senhor tem para mim não se compara ao passado que eu vivi. Se ele foi ruim, se ele foi bom, se ele foi triste, se ele foi feliz, a próxima estação que eu vou viver vai ser extraordinária. Acabou, né? Então, generalismo é erro, é pesado. Outra coisa, perigo do passado, de olhar para o passado, tirar o foco do presente e do destino. Distração, né? Assim, o passado, até as memórias boas. Uma vez eu escutei essa frase. Até as memórias boas têm o seu lugar no passado. A gente precisa parar de se distrair com coisas que aconteceram lá atrás, por mais que foram coisas maravilhosas. Não, Deus não quer uma postura saudosista dos seus filhos. Ai, mas foi tão bom aquela conferência em 2023. Tá, mas 2024 vai ser muito melhor. E 2025 vai superar 2024. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Amém? E Deus sempre nos supera, né? Deus sempre se supera. Então a gente tem que ter cuidado para não se distrair. Outra coisa. Quando a gente olha para o passado, a gente está bloqueando o agir de Deus no futuro. Porque Deus, ele vai responder às nossas expectativas. E quando você está olhando para o passado, você não está gerando expectativas para o novo. Deus é um Deus que ele se move por expectativas. O que é a oração? A oração é você gerando ali em Deus expectativas a respeito daquilo que você está pedindo, daquilo que você está buscando. É uma geração, quer dizer, sei lá, é uma manifestação da sua expectativa para Deus, né? Então, olha como isso é perigoso. Né? Você pensa assim, não, é só um pensamento, ninguém está vendo. Deus está vendo. E Deus, ele vai agir não baseado no passado, mas baseado na sua expectativa sobre o futuro. Amém? Lá em Lamentações 3:21 diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperanças. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ele está dizendo o quê? Eu lembro-me do que pode me dar esperança. Só tem um jeito da gente voltar para o passado. Se esse passado nos fizer lembrar daquilo que pode dar esperança. Se esse passado, de alguma forma, nos der combustível para o nosso futuro. É isso que Deus está dizendo. Você só vai lembrar do seu passado para lembrar do testemunho de cura que eu te dei. Para lembrar de libertação que eu fiz na tua vida. Para lembrar que demônio saiu da tua vida. Né? É para isso que você vai lembrar para o passado, a respeito do que Deus fez. Isso vai ser combustível para o seu futuro. Amém? Outra coisa que eles tinham. Lá em Josué. Abre aí. Josué 1.
Josué 1, versículo 1, eu vou ler aqui. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, teve esse momento que eles foram lá, espiaram a terra, né? Moisés estava ali conduzindo esse momento. Mas chegou um momento que Josué, ele passa a liderar o povo de Israel porque Moisés havia morrido. E esse princípio aqui é muito poderoso. E se eu pudesse, eu falava sempre sobre ele, assim, porque eu sinto que é o mal da nossa geração. É a comparação. Gente, Josué, ele tinha inteligência emocional porque ele não deu espaço à comparação. Ele estava substituindo, simplesmente, Moisés. Você acha que é pouca coisa substituir Moisés? Não, né? Porque Moisés é o cara que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, assim. Através do cajado lá dele. Ele foi usado para enviar as pragas para o Egito. Moisés escreveu o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia que você lê, tem um autor, se chama Moisés. O homem é bom. O homem é brabo. Não é pouca coisa substituir Moisés. Mas em nenhum momento da Escritura você vai ver Josué se sentindo intimidado, porque Moisés estava substituindo o grande líder Moisés. E existe uma grande diferença entre intimidação e inspiração. A gente tem que ter essa capacidade de olhar para a grandeza do outro e ser inspirado e não intimidado. Mas a nossa geração é tão sem identidade que quando a gente vê qualquer grandeza, às vezes não é tão uma grandeza não. É qualquer grandezinha, a gente já olha e diz assim, meu Deus, eu nem tenho, eu nem sou. Né? A gente é tão, às vezes, sem identidade que a gente olha para a grandeza do outro e a gente se compara. E isso nos rouba, tanto do propósito de Deus, como de nós mesmos. Porque Deus te fez único, sabe? E nós temos que aprender a nos inspirar, mais do que nos comparar, mais do que nos intimidar. Existem vários tipos de comparação que eu anotei aqui. Primeiro, a comparação da rotina do outro. A gente vive num mundo globalizado, a gente tem o quê? Instagram. E aí, quando a gente acorda de manhã, né? A gente às vezes já vai lá pro Instagram. Pasmem, a gente acha um querido que acordou 5 horas da manhã, já correu 5 quilômetros na BM, já tá pronto para ir trabalhar antes das 7. E você tá acordando. Tipo assim, como é que você se sente? Como é que eu me sinto? Nada, né? Porque a pessoa já resolveu a vida dela antes do dia nascer. E às vezes a gente olha pra ele e diz assim, meu Deus, quem sou eu perto desse cidadão? Que dia produtivo ele vai ter? Porque antes do dia nascer, ele já venceu, né? Já venceu o mais difícil, que é treinar. Ele foi lá. Então a comparação da rotina, né? Nossa, o fulano trabalha 8 horas por dia. Nossa, deve ganhar bem, né? Ah, fulano trabalha de casa. Nossa, que bênção. Senhor, como eu queria. Home office. Venha sobre mim, todo home office. Né? A gente tem essa comparação da rotina do outro. Outra comparação, da estação do outro. Às vezes o outro está numa estação que você ainda não chegou. Por exemplo, falar de mim que sou mulher, né? Às vezes não, mas vou ser uma situação real. Minha amiga está casando. Uma das minhas melhores amigas está casando, a Mona Lisa. Mona Lisa está casando. Tipo assim, eu não tô casando. Como assim, Deus? Tá tudo certo aí? E o diabo, ele nos coloca nesse lugar de tentação para você olhar para o outro, em vez de celebrar a bênção do outro, você diz assim, devia ser eu, né? E isso é muito errado, sabe? Mas existe essa comparação, porque às vezes o outro, ele tá numa outra estação que Deus decidiu que ele estaria, que ele realmente nasceu para estar, e você acha que de alguma forma você tá atrasado. E ele está acelerado, porque você não está na estação que ele está.
sendo que Deus é que está levando ele para aquela estação. Amém? Outra coisa que a galera se compara muito, e eu acho que mulher peca mais nesse ponto, questão de aparência e de personalidade. A gente se compara umas com as outras. Nossa, fulana não tem barriga, né? Nossa, o cabelo da fulana é tão hidratado, parece que ela mora no salão, né? Parece que ela habita no salão, assim, todos os dias ela tá lá. Nas unhas da fulana, meu Deus! Ou então a personalidade do outro. Nossa, fulana é tão legal, né? Eu sou tão sem graça, sou tão quietinha. A fulana é tão concentrada, focada. Eu sou toda exagerada, eu sou toda falante. E a gente fica nesse lugar da comparação. E o pior da comparação, eu vou te dizer, não é nem o que acontece com você quando você se compara, mas é o que acontece no coração de Deus. Ele fica muito triste, sabe? Ele fica muito desonrado quando a gente entra nesse lugar. Sabe por quê? Porque ele te fez único. Ele me fez única. Nunca. Eu adoro falar isso, que eu fico me achando. Nunca vai ter outra Rebeca. Assim, aproveitem, viu? Porque, edição limitadíssima. Não tem outra Rebeca. Não tem outra pastora Amélia. Não tem. Únicos. E ele pensou nos detalhes ao nosso respeito. Então, toda vida que a gente entra nesse lugar da comparação, a gente está dizendo, Deus, você errou, você vacilou, você não fez o suficiente. Porque, na verdade, eu devia ser como o outro. Eu devia ter o que o outro tem. Eu devia estar na fase que o outro está. E a gente desonra a Deus quando a gente entra nesse lugar de comparação. Porque a gente está, de alguma maneira, mostrando que o que ele faz não é o bastante. Isso é muito pesado. Porque o que ele faz não é o bastante. Ele morreu numa cruz por você, ele te fez, ele te criou, ele te botou na casa dele, ele te chamou de filho. Não é o bastante. E ele ainda diz, você é único, meu filho. Não se compare. Veja beleza na sua individualidade. Amém? Deus ama você do jeitinho que você é. Eu gosto de pensar assim, Deus me ama, mas ele também gosta de mim. Porque uma coisa é amar, né? Outra coisa é gostar. Eu amo a Beatriz, mas eu também gosto dela. Eu gosto do jeito dela, eu gosto da maneira como ela me faz rir. Eu gosto da amizade dela, eu gosto. Deus gosta de você. Deus gosta do teu jeitinho, meu esquisitinho. Deus gosta. Entendeu? Deus gosta. Deus não errou quando ele te fez. Josué 1, versículo 3. Outro princípio aqui sobre inteligência emocional. Vou ler para vocês. Deus falando, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Outro princípio aqui importante de inteligência emocional, o princípio da automotivação. Tem coisas que a gente pede a Deus e tá tudo certo. Mas tem coisas que Deus pede de nós e Ele não vai nos dar. Porque Ele está pedindo da gente. Olha o que Deus está falando aqui para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez essa oração. Deus, me dá força, me dá ânimo. Mas isso não é algo que a gente pede para Deus. É algo que Deus pede de nós. Em nenhum momento você vai estar dizendo, Deus vai estar dizendo assim para Ele, eu vou te dar força, eu vou te dar ânimo, eu vou te dar energia. Não, isso é o que Deus está pedindo dele. Se anima aí, tem bom ânimo, cria coragem para conquistar. Isso é o que Deus pede de nós. Automotivação. O que é automotivação? Eu me motivo. Eu sou responsável por me motivar, por motivar a mim mesma. Maturidade emocional tem a ver com se automotivar. De repente você está diante de alguma coisa que você não está afim de fazer. Mas você sabe que você tem que fazer. Então você vai lá e diz o quê? Vamos lá, né? Que você não faz o que você quer, você faz o que precisa ser feito. Você fala para você mesmo.
E isso é uma maneira da gente realmente entrar num lugar de maturidade. Essa igreja tem líderes, né, de jovens. E eu acho que vocês entendem muito bem o que é puxar os outros, né? Assim, tentar arrastar pessoas. Tentar ficar, sabe, encorajando, chamando o tempo todo. E o quanto às vezes isso cansa. Porque isso fala de um lugar, assim, de lidar com pessoas imaturas. Que a gente tem que estar todo o tempo. Vamos, fulano, vai ter culto hoje, né? Fulano, lê a Bíblia, porque senão tu vai acreditar em toda a mentira do diabo. Fulano, acorda cedo pra, né, fazer teu devocional. Né? Também sou líder de um pequeno grupo. E às vezes eu fico assim, cansada. Eu fico assim, meu Deus, esse povo, né? Você vê que o meu pequeno grupo é bem crente, tá? São bem de Deus. Mas assim, às vezes, tem uns e outros que roubam a energia da gente. Por quê? Porque é imaturo. Não sabe se automotivar. Sabe, tem culto. Tem que ficar chamando pro culto, porque senão não vai. Isso é coisa de quê? De criança, né? Vocês concordam? Ou eu tô exagerando? Gente, isso é coisa de criança. Criança tem que ser impulsionada. Adulto faz o que precisa ser feito. Ponto. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a não ficar dependendo dos nossos pastores. Amém? Deus escolheu eles, tá tudo certo. Eles vão ser os nossos grandes encorajadores. Vão ser a voz de Deus para a nossa vida. Da mesma forma, os nossos pais. Mas a gente tem que desenvolver a capacidade de não ficar dependendo dos outros para nos dar uma palavra. Para dizer, fulano lê a Bíblia, fulano ora, fulano vai trabalhar, fulano vai estudar. Isso é coisa de criança. Deus está nos chamando para um lugar de maturidade, um lugar onde você pega a tua consciência e diz assim, eu tenho que fazer isso. Né? E aqui eu vou até abrir um espaço para falar isso para os homens. Gente, ser homem é viver isso que eu estou falando agora. É você não depender mais de nada de ninguém. Você levantar, você, sabe, se erguer e você dizer assim, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou abençoar a minha casa, eu vou abençoar a minha família. Nós precisamos de homens assim. Homens posicionados, homens que olham para o seu futuro, olham para a sua família e dizem assim, cara, eu vou construir uma família, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me esforçar. Eu não vou ficar precisando que alguém me empurre, que alguém me diga o que eu tenho que fazer, porque eu não sou menino, eu sou um homem. Da mesma forma, as mulheres, não vamos nos deixar ser levadas pelas nossas emoções. A gente, às vezes, é muito emocional. Não que tenha nenhum problema em ter sentimentos, mas, às vezes, a gente deixa os nossos sentimentos dominar. Não é assim. A gente precisa entender que os nossos comportamentos, eles vão gerar uma atitude, eles vão gerar uma mudança. Então, a gente vai fazer, mesmo que os nossos sentimentos digam o contrário. Amém? Tem uma frase que diz assim, trabalho produz inspiração. Eu anotei essa frase na minha parede, assim, para me lembrar disso. Por quê? Porque a gente pensa que é o contrário, né? Inspiração que vai nos levar para o trabalho. Não, é o trabalho. É eu ir, é eu me comportar como que vai gerar a motivação, né? Então, assim, às vezes, quantas vezes você estava lá, zero vontade de ler a Bíblia, você começou a ler. Você começou a ler uma história tão interessante, você foi ver se já estava no capítulo 5. Por quê? Porque você tomou o comportamento e o comportamento foi modelando os seus sentimentos. E depois você foi percebendo que depois você já estava empolgado e no outro dia você queria continuar aquele movimento. Por quê? Porque você se comportou. A gente precisa primeiro se comportar e depois o sentimento vai vir. E depois a vontade vai vir. Deus, não estou com vontade de fazer o devocional. Não estou com vontade de orar, mas eu estou aqui orando sobre o fato de eu não querer orar. É assim que a gente vai criando gosto pela oração. Amém? Então, é sobre isso, assim. Nós precisamos nos automotivar, não ficar dependendo de ninguém, porque ninguém aqui tem tempo, todo mundo não, para estar perturbando os outros, não, viu? O povo trabalha. Gente, eles são ou não inteligentes emocionalmente? Só eu que acho. Agora nós vamos falar sobre um outro princípio aqui na palavra. Pastora, vai me dizendo aí, viu? Tô na metade, eu acho, ainda. Outro princípio. Inflexibilidade moral e espiritual. Se ao mesmo tempo que eles eram super flexíveis emocionalmente, eles sabiam gerir as emoções, eles sabiam controlar o mundo interior deles, eles sabiam governar, né, as suas mentes, os seus pensamentos,
por um outro lado, eles eram rígidos espiritualmente. Eles não eram centrão, não. Eles tinham um lado. Eles tinham posicionamento espiritual. E é isso que a gente vai ler em Josué 1, versículo 7. Ainda Deus falando com Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus falou aqui, né? Se esforça, tem bom ânimo, pega a minha lei e vive ela rigidamente. Nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe o que Deus está dizendo? Não flexibilize aquilo que é inflexível. Não tente relativizar aquilo que não tem como relativizar. Aquilo que é absoluto. Aquilo que não tem, assim, de nenhuma forma, possibilidade de ser mudado. Não flexibiliza o inflexível. Sabe aquela história de atualizar a Bíblia? Não rola. Não funciona. Né? Assim, não existe a flexibilização de algumas coisas nessa vida. Algumas coisas nessa vida são verdades, sim. Vão passar daqui a 1000 anos, 100 anos. Próxima geração, arrebatamento, todo mundo na glória. Vai continuar sendo verdade. Queira você ou não. Queira a sua geração ou não. A gente precisa ter isso muito forte dentro da gente. Só que, gente, isso não é de hoje. Lá em Gênesis 3, vou abrir aqui pra vocês, não precisa abrir. Abrir rapidinho. Tinha o Satanás, né? Aí o que ele faz? Ele entra na cobra. E acontece uma desgraça. Gênesis 3, 2 diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Né? Desde sempre, essa foi a estratégia de Satanás. Relativizar verdades espirituais. Dizer assim: mas também não é assim. Esse negócio de se guardar para o casamento. Também não é tão assim. É mais ou menos assim, mas também não é tão assim. Esse negócio de ir para a igreja direto. Servir, tá aqui sábado, tá aqui domingo, morar na igreja. Não precisa disso não, mulher. Vai viver tua juventude. Mas é só um beijo. Se souber a desgraça, faz um beijo. Mas se eu fizer isso vai ser de boa. Não vai ter... Ninguém tá vendo, tá tudo certo. Relativização da verdade. O que Deus diz na sua palavra. Rapaz, faça. Faça por quê? Porque é imutável. Se você quebra um princípio que Deus estabeleceu antes de você nascer, saiba de uma coisa: esse princípio vai te quebrar. A quebra do princípio leva à quebra de você, se desonrar o princípio. Né? Então nós temos que ter muito temor. Qual é a opinião de Deus? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E o que é temer a Deus? É se preocupar com a opinião de Deus. Então, qual a opinião de Deus sobre sexo? Qual a opinião de Deus sobre falar mal dos outros? Qual a opinião de Deus sobre chamado, sobre futuro? Qual é a opinião de Deus? Nós temos que ter muito claro na nossa mente. A gente só vai ter claro se a gente ler a Bíblia, né? Então, assim, crente que não lê a Bíblia facilmente relativiza as verdades de Deus. E nós precisamos ter essa capacidade de não abrir, sabe? De não, sabe, ser nojento. Sabe aquele crente chato? Não, mas a Bíblia está dizendo isso aqui. Mas eu abri aqui, eu li hoje. Tá aqui, eu te mostro. É assim que a Escritura fala. E esse é um coração de alguém que teme a Deus. Esse é um coração de alguém que vai chegar no destino que Deus tem. Porque isso é difícil hoje, né? Eu estou no contexto de universidade e eu vejo isso, assim, como as pessoas, elas pegam a verdade imutável que estava antes delas nascerem e elas brincam com isso como se fosse, assim, uma ideia, mais um filósofo, o filósofo Jesus. Não.
Ele não é um filósofo, ele não é um pensador tão somente. Ele é o Filho de Deus. Se eu não acredito nele, se eu não honro a palavra dele, eu vou honrar o quê? A Bíblia diz que também, lá em Números 14, deixa eu abrir aqui de novo. Números 14, versículo 24, vai dizer assim: porém o meu servo Caleb, a gente conversou de Josué agora, mas agora eu vou falar de Caleb, a respeito dessa inflexibilidade espiritual. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Inflexibilidade moral, não abro mão do que Deus fala, sei o que Deus fala e faço na régua. E diferença. Até acho que a ministra do louvor falou sobre isso no começo, sobre o mundo nos reconhecer como diferentes. Caleb era diferenciado. Não sou eu que estou dizendo. Deus que está dizendo. Caleb, houve nele um outro espírito. Sabe o que Deus está dizendo? Ele é diferente. Deixa eu dizer uma coisa. O crente, ele é diferente mesmo. Ele é meio esquisitinho mesmo. E tá tudo bem, né? Existe um fenômeno que é o efeito manada. O que é o efeito manada? É a tendência que nós temos como seres humanos de nos comportar como a maioria. Então, se às vezes uma pessoa ela tá usando um estilo de roupa, né, muito frequente, num determinado contexto, muitas pessoas vão ser influenciadas pelaquilo. Isso é um fenômeno natural, porque isso fala da nossa necessidade de se adaptar aos ambientes, certo? Só que hoje em dia a gente está tão sem identidade, não a gente aqui, né? Porque a gente é crente, de verdade. Mas o povo lá fora tá tão sem identidade que eles copiam tudo. Ninguém é original. Ninguém tem orgulho da sua diferença. Ninguém é diferente. Se a gente for ver, figurinha repetida. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo postando foto de um jeito. Todo mundo falando do mesmo jeito. Todo mundo... Menina! Tipo assim, cadê os originais? Né? E existe um esforço consciente pra gente se diferenciar mesmo. Não é fácil se diferenciar. Por isso que o evangelho não é uma coisa simples. É algo difícil, é um esforço para eu me diferenciar. Só que hoje eu tô aqui para dizer, tenha orgulho da sua diferença. Você é um crente quadrado? Se acha o máximo. Sabe por quê? Porque você vai pro céu, se você for assim. Se você respeitar os princípios imutáveis da palavra de Deus. Só isso. Só o céu, só a glória. Só uma vida honrada diante de Deus. Sabe? Então, assim, hoje em dia a gente tem esse medo de ser diferente. Rapaz, você é diferente? Glória a Deus. Eu sou diferente? Glória a Deus. Mas hoje em dia, o que existe hoje em dia? Uma inversão de valores. Onde aquilo que é errado é muito celebrado e dado atenção. E aquilo que é certo, a galera meio que abafa. Né? E eu tava observando um fenômeno muito curioso. Que é quando o pastor pede pro solteiro na igreja levantar a mão. Quem já observou esse fenômeno? O que acontece quando o pastor ele demanda isso do público? Eu observei algumas coisas. Primeira delas, o solteiro morre de medo, né? De dizer assim, eu sou solteiro. Parece que tá com lepra, parece que tá com um pecado, uma doença. Porque é solteiro. Outra coisa que eu observei, que a galera fica rindo. Começa a rir na igreja. Outra coisa que eu observei, que o pastor já fala isso às vezes, mangando. É ou não é? Às vezes já é mangando. Nada contra, né? O pastor perguntar isso, mas assim... assim, não tem nada de errado com esse contexto que eu tô dizendo. Mas o que eu quero dizer assim é que parece que ser solteiro na nossa geração, esperar em Deus, essa coisa de santidade, castidade e tal, é meio vergonhoso. A sensação que eu tenho é que as pessoas elas têm uma inadequação de ser solteiro. De ser o cara que está se guardando ali pra menina, ou então a menina que está se guardando pro seu marido. Essa coisa assim meio que é o certo, mas assim, coitado. O pobre do solteiro, né? E eu tava pesquisando sobre o significado da palavra solteiro. E eu vou ter muito prazer de lhe dizer que a palavra solteiro significa inteiro. Inteiro.
uma pessoa solteira, né? Eu tô falando do solteiro santo, tá? E não é o solteiro que vive beijando 10 bocas, não. Ele é inteiro, né? Assim, o sentido da palavra solteiro é inteiro. Porque a gente pensa que o solteiro é o quê? O que tá faltando alguma coisa. Rapaz, você é solteiro? Você tá em santidade? Meu querido, tenha orgulho da sua diferença. Porque você é inteiro. Você é inteiro. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. Eu lembro do dia que o pastor perguntou isso lá na igreja, né? E eu lembro que tinha umas queridas do meu lado. E aí elas meio tipo assim, Rebeca, levanta a mão. Eu disse, eu vou levantar a mão mesmo. Porque não tem problema nenhum em ser solteiro. Mas sabe o que é vergonhoso, gente? É você sair por aí, beijando 10 bocas de gente que você não sabe nem quem é. E no outro dia, a galera nem saber seu nome. Isso é vergonhoso. Sabe o que é vergonhoso? Você ser uma adolescente, você engravidar, desonrando seus pais. Por quê? Porque você não se guardou, não guardou o seu corpo. Isso é vergonhoso, né? A gente não tá aqui julgando, mas, poxa, isso não é certo. Isso é vergonhoso. Agora, você se guardar, você andar em santidade, você não sair por aí entregando seu corpo para todo mundo, isso é vergonhoso? Deixa eu dizer uma coisa, isso é um motivo de honra. Eu só me sinto honrada por ter feito essa escolha, sabe? E não importa se o mundo diz que isso é sem graça, não importa se tem gente da igreja olhando para você torto, tenha orgulho da sua diferença. Tenha orgulho, sabe? Se ache, se valorize, porque você é santo, porque você é inteiro, porque Deus olha para você e celebra a sua escolha. Vergonhoso mesmo, sabe o que é? É você desonrar a Deus. Isso é vergonhoso. Sabe, isso é triste de ver. Vergonhoso mesmo é você não ter a consciência de que existe um Deus que tem princípios na palavra dele e que esses princípios precisam ser obedecidos. Isso é vergonhoso. Sabe o que é vergonhoso? É você andar como se não tivesse propósito. Isso é vergonhoso. Sabe o que é vergonhoso? Vou dizer o que é vergonhoso. É você ser tão carente que você entrega o mais precioso, o seu coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Para qualquer pessoa, por quê? Porque você está carente. Porque você não sabe a sua identidade. Isso é vergonhoso. Agora, você dizer para mim que uma pessoa que ela é solteira, está em santidade, ela é coitada. Uma pessoa que ela não tem muitas experiências sexuais, ela é coitadinha? Não. Isso é honra. A gente precisa criar uma cultura dentro da igreja, inclusive, de celebrar os bons exemplos. Fulano tem essa atitude, fulano é assim. Cara, deixa eu sentar com fulano, porque fulano vai me ensinar algo, né? Às vezes a gente supervaloriza os maus exemplos, né? Assim, se você está vivendo hoje em santidade, eu quero te dizer algo. Algo que muitas vezes eu senti vontade que alguém dissesse para mim, porque às vezes eu me senti inadequada, sendo que eu estava fazendo tudo certo. O céu está celebrando você. Você está vivendo em santidade, você está guardando o seu corpo, você está guardando a sua mente. O céu está aplaudindo você, porque está uma Sodoma e Gomorra tão pesada lá fora. E quando Deus olha para você, Ele vê um filho santo. Gente, vocês não queiram saber quanto Deus está orgulhoso de você. Mas eu também tenho uma palavra para quem está em pecado. Eu vou dizer o que está lá em Romanos 6,13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do seu corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Deixa eu te dizer, não vale a pena você pegar o seu corpo, o templo e morada do Espírito Santo, e entregar ele para o controle de Satanás. Para o Satanás fazer o que... Você está dando legalidade. Quando você faz isso, você está dando legalidade para Satanás agir na sua vida, sabe? E a palavra do Senhor está dizendo, olha, o seu corpo, seus membros, ofereçam a Deus, né? Ah, Rebeca, mais um dia eu fui essa pessoa que beijou 10 bocas, tá? Mas agora você está na casa de Deus e agora a sua boca é para louvar o Senhor, né? Ah, Rebeca, mais um dia eu fui e peguei os meus pezinhos e fui pro bloquinho pular. Tá, mas agora você vem para a igreja e pula na presença de Deus. Tá, Rebeca, mas assim, eu peguei a minha mão e eu toquei em lugares meio complicados. Tá, mas agora você levanta a sua mão a Jesus, né? Isso é oferecer o seu corpo como membros de justiça.
E hoje o Senhor está dizendo, filho, não importa se um dia você oferecer o seu corpo a Satanás, eu faço nova todas as coisas e eu purifico cada parte do seu corpo para a minha glória. É isso que Deus está nos dizendo hoje aqui. Seja santo. O que é ser santo? É pegar o meu ouvido, que é um membro do meu corpo, e eu começar a escutar a palavra de Deus. É eu pegar as minhas mãos e eu levantar para Deus. É eu pegar os meus pés e ir para a igreja. É eu pegar o meu corpo, que Deus me deu de precioso, o meu corpo, e acessar o Pai, né, com a minha adoração. Amém? É isso. Vai dar certo, ó. Tô conseguindo acabar. Gente, outro princípio aqui. Vou ler para vocês Josué 13. Josué 13, versículo 1. A Bíblia diz assim: Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para você possuir. Josué, ele foi conquistando as terras, né, junto ali com o povo. Eles foram acessando e tal. E foram passando os anos, né? Porque ninguém fica jovem para sempre. E chegou um momento que Josué, bichinho, tava mais coroa, né? E aí Deus fala pra ele, ó, você tá meio velho, né? E entrado em dias, mas ainda tem terra pra você conquistar. O nível das nossas conquistas é proporcional ao nosso vigor físico. Agora eu vou falar sobre saúde. Gente, Josué, ele tava velho. Mas ainda tinha muita terra para conquistar. Isso me faz pensar que Deus é realmente um Deus exagerado. Porque o tanto que a gente conseguir conquistar, Ele vai nos dar. Mas você tem força para chegar até o final e conquistar tudo aquilo que Deus tem? E eu tô falando de força física. Eu tô falando de vigor. Eu tô falando de coragem. Lá em Josué 14, só virei a página, a gente vai ler aqui um relato emocionante, que eu fico assim, toda arrepiada quando eu leio isso aqui. Porque Caleb é muito fora da curva. Lá em Josué 14, 6 diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra do Senhor, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia. Por causa de mim e de ti, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, isso é Caleb falando, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos a agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Ou seja, do mesmo jeito que era lá atrás, hoje eu estou na mesma pegada. Tal é agora a minha força para a guerra. E para sair e para entrar. Gente, esse homem é brabo. É ou não é? 85 anos de idade. Ele está dizendo que ele tem o mesmo vigor físico que ele tinha 40 anos atrás. Como assim, velho? Como assim, Caleb? E isso nos ensina algo importante. Primeira coisa, será que quando a gente chegar com 85, a gente vai estar com essa... Sim, essa é a mentalidade, sim. Sim, em nome de Jesus, porque hoje nós vamos quebrar algo aqui. Essa mentalidade de que não deve
olhar para o físico, que não deve olhar para o seu estado de saúde. Isso é uma mentira do diabo, né? Quantos de nós vamos poder dizer o que Caleb disse? Porque Caleb e Josué, eles eram o quê? Eles eram guerreiros. Então, guerreiro fazia o quê? Lutava. Então, eles tinham que fazer o quê? Treinar. Não tinha um Smart Fit? Não tinha um Smart Fit. Mas tinha o quê? Tinha os instrumentos e as estratégias de treino lá dos guerreiros. Isso mantinha eles com vigor e com força. E a gente que tem um Smart Fit, tem uma beira-mar, tem uma calçada no meio da rua pra gente andar, né? Ninguém vai ser preso sem andar no meio da rua, botar um tênis e ir. A gente muitas vezes não entra nesse lugar de autocuidado, sabe? E Deus, ele tá dizendo aqui, filho, filha, você pode ter inteligência emocional, você pode ser o crente mais crente que todo mundo aqui. Mas se você não tiver força, você não vai conseguir chegar no destino que eu tenho pra você, né? E é engraçado porque, como eu atendo adolescente, eu vejo que os adolescentes hoje, eles são muito cansados. Tipo assim, a gente é uma geração um pouco cansada, né? Eu tô falando de mim mesma também. Tenho poucas colheres, tenho pouca bateria social. A gente é meio cansado, né? Assim, jovens cansados. Por quê? Aí eu fico me perguntando, assim, a gente que tem mais energia, né? Ou pelo menos é pra ter mais energia do que muita gente, a gente tá muitas vezes sem força nem pra ir numa bodega, nem pra sair, nem pra evangelizar, nem, ai, tô cansado. E assim, isso fala muito dos nossos hábitos. Quem aqui treina? Faz alguma atividade física? Uma pesquisa rápida. Vocês estão bem, né? Mais ou menos. A galera que não levantou a mão, mas em nome de Jesus, a partir da próxima semana, eis que eu te digo, tu vai se matricular numa academia. Ou então tu vai pegar o teu tênis e tu vai correr. Por quê? Porque Deus, ele tá pedindo vigor físico da gente. Deus, ele não quer só uns queridos, né? Super inteligentes emocionais. Até porque nem tem, né? Tudo tá interligado no nosso corpo. Mas ele tá pedindo o quê? Força física. Força para sair, para se movimentar. E essa força física, ela depende muito dos nossos hábitos, né? A gente dorme muito mal. Às vezes a gente dorme de madrugada. Tá muito errado. Muito errado. Assim, os especialistas dizem que até assim, umas 10h30 no máximo é pra gente estar dormindo. E a galera às vezes vira à noite. Meu querido, você vai pra glória mais cedo se você continuar fazendo isso. Tá muito, muito, muito errado, sabe? Outra coisa, isso agora é um defeito meu. Vou confessar meus pecados, posso? A gente não bebe água, cara. Eu só bebo água que a irmã botou aqui. Que pesado, né? Que vergonha disso. A gente não bebe uma água. Aí a gente chega na clínica, às vezes a galera chega na clínica, né? Ai, doutora, eu tô tão mal, tô tão deprimido. Aí eu começo pelo corpo, sempre. Aí eu pergunto, tu faz atividade física? Não. Como é a tua rotina? Ah, eu passo o dia dentro de casa. Não sei nem o que é sol. Tua alimentação, assim, eu me alimento ruim, viu? Eu só como fast food. Aí diz, vixe, legal, né? Assim, bacana. Daí pra pior, né? Tu quer o quê? Então a gente precisa ter o quê? Bons hábitos. Isso não tem nada a ver com auto-performance, lifestyle. Isso tem a ver com o propósito de Deus. Um homem de Deus disse assim, uma vez. Essa frase é bem conhecida, deixa eu ver se eu acho aqui. O nome dele é Robert Murray. Sei lá. Deus me deu uma mensagem para entregar em um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora eu não tenho como entregar a mensagem. Não é porque você é crente, você tem propósito. Deus te chamou, você é escolhido, você é amado, você tem um chamado. Que você vai cumprir tudo isso, viver tudo isso, sem cumprir princípios espirituais. Ele está dizendo aqui, Deus me entregou uma mensagem, mas eu matei o cavalo. Estava se referindo ao quê? Ao corpo dele. Eu matei um instrumento para levar a mensagem. O que é o seu corpo? Não é uma vitrine para você se exibir. Minha líder fala muito isso. Não é uma vitrine para você se exibir. O seu corpo é um instrumento para você cumprir o seu propósito.
Então, se você bebe Coca-Cola... Eita, agora foi pesado, né? Agora foi... Aí vocês não vão me chamar mais, né? Então, se você bebe uma Coca, maneira, pelo menos, né? Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque ele é um instrumento de Deus pra gente chegar. Como é que eu vou orar por uma vida, abençoar as pessoas, se eu não tô com força nem pra orar por mim? Quem dirá, né? Então, a gente precisa ter esse comportamento. Outra coisa que eu quero falar. Um amigo meu mandou um vídeo muito interessante. Uma pessoa altamente criativa botou lá no chat GPT: se eu fosse o Satanás, o que eu faria para desviar todo mundo da igreja, de Deus? Eu botou no chat GPT. Olha o que o chat GPT, uma das respostas, chat GPT, inteligentíssimo, um pai. Ele disse assim: eu levaria todo mundo para um lugar de esgotamento. Eu sobrecarregaria as pessoas. Se ele fosse Satanás, ele faria isso. E não é que Satanás, ele nos leva para esse lugar, quer que a gente também esteja nesse lugar, um lugar de, assim, sobrecarga. Gente, é impressionante. Agora eu vou fazer um desabafo. Posso? Posso desabafar meu coração de psicóloga? Uma galera de 15 anos não está suportando viver de tão cansado, de tão esgotado. Assim, tem como isso? Isso é absurdo. Isso é crise. Isso é fora do normal. 15 anos você está esgotado. Por quê? Porque todo tempo a gente está recebendo cargas, né? E a gente não tem gerência muitas vezes. A gente não sabe dizer não, né? Absorve as pressões do mundo exterior. Deixa eu dizer uma coisa. Você, jovem, que nem eu. Pressão nunca vai acabar. Nunca vai parar de ter. Quando é o vestibular, é o abençoado do professor da faculdade. Quando é na faculdade, é o trabalho. O chefe lá. Quando é o trabalho, é alguma coisa relacionada ao casamento, é um menino que fica doente. Pressão sempre vai ter na vida. Só que a gente precisa ter o quê? Inteligência emocional, para não entrar no lugar de esgotamento. Deus não nos chamou para viver num ativismo eterno, inclusive dentro da igreja. Sim, você que serve, Deus te ama. Você é um bem-aventurado, mas saiba que até o seu serviço para Deus tem limite. Nós precisamos administrar a nossa saúde, né? Eu anotei um negócio aqui legal. 30 minutos de atividade física por dia é suficiente para evitar vários problemas. Gente, 30 minutos às vezes não é nenhuma série, né? Um episódio de uma série que a gente assiste. E aí, o que isso impacta na nossa vida? Melhora o nosso desempenho escolar, reduz níveis de ansiedade e depressão, previne doenças crônicas, promove a interação social. Então você que é mais de boinha, quer fazer novos amigos, vai correr, né? Vai fazer uma atividade física. E tudo isso vai ser impactado. E para finalizar, galera, eu quero abrir em Josué 3. Tá no meu... de boa, né? Mas tô finalizando mesmo. Josué 3 diz assim, a palavra do Senhor. Deixa eu escolher o versículo específico. A partir do 1. Aqui o povo começa a entrar na terra da promessa, certo? Então eles começam a acessar e eles começam pelo Rio Jordão. A passagem do Rio Jordão. Diz assim, Josué, capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel. Pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Eu vou ler o resto não, vou ler só até aqui. O que acontece? No processo de conquista do povo daquela terra, do povo para aquela terra,
que incluía passar por aquele rio, né? Assim, Deus estava dizendo, bota a arca, né? Segue a arca. E aí, quando eles começaram a passar, o rio ali se abre e tal, eles colocam a arca no centro e eles começam a passar. A arca, a arca da aliança representa a presença de Deus. Tudo que eu falei aqui, tudo bom? São princípios, né? Princípios têm a ver com a minha responsabilidade. E quando eu faço a minha responsabilidade, Deus faz a dele. Gente, aquele povo, ele atravessou, ele conquistou, né? Assim, pelo menos quem Deus escolheu que passaria, né? Porque teve uma galera que ficou para trás, que morreu no deserto. Por quê? Porque não creu, porque não agiu de acordo com esses princípios aqui que a gente falou. Mas quando eu me posiciono, eu faço a minha parte, eu honro os princípios psicológicos, espirituais, físicos. Deus, ele faz o que eu não posso fazer. Deus abre o mar, Deus toca, Deus abre portas. E tudo isso é para nos mostrar o seguinte também, que você, lindo, linda, muito maravilhoso, vai conquistar muita coisa. Eu sinto essa voz de Deus aqui. Eu sinto que essa igreja é uma igreja que conquista territórios. Eu sinto que vocês têm força para acessar lugares, para acessar pessoas. Eu senti a energia aqui de vocês. Isso fala de uma força de conquista. Mas quando vocês conquistarem, sabe para quem que vocês vão dar glória? Para Deus. Sabe por quê? Porque toda conquista, no final das contas, é Ele que faz na sua vida. É Ele que faz na minha vida. Sabe, toda porta, por mais que você foi lá, botou o currículo, tentou, se esforçou, foi Deus que fez o impossível por você. Sabe? Então, quando chegar na hora da conquista, o Senhor está dizendo, filho, volte toda a atenção, todo o holofote para mim. Porque eu que sou o grande abençoador da sua vida. Eu que sou o grande conquistador da sua história. Amém? E eu queria finalizar essa palavra dizendo isso. A unção que Deus libera hoje sobre nós é uma unção de conquista. Se você não receber, só você não vai. Porque o que Deus está falando aqui, o que Deus colocou no meu coração esse povo foi chamado para conquistar. Mas quando nós conquistarmos, toda honra e toda glória vai ser dele. Sabe por quê? Porque nós vamos seguir a arca. Nós vamos seguir a presença. E é a presença que determina a nossa conquista. Não é você ser lindo. Não é você ser carismática. Não é você ter dinheiro. Tudo isso, sei lá, pode contribuir de alguma forma, não sei, ou não. Mas o que vai ser determinante para as conquistas e o futuro que Deus tem vai ser a presença dele. Amém? Amém. Deus abençoe.